Boa noite, pessoal. É algo novo para nós, na verdade. Para mim é a primeira vez que eu falo em alguma rede social. A gente está acostumado a falar na igreja e é diferente a gente poder estar interagindo com os irmãos, olhando um no outro, olhando nos olhos. A gente tem aquele calor, a gente como corpo, mas as situações nos levam a coisas que até há pouco tempo a gente não imaginava, não é verdade? A gente tem vivido alguns momentos de aflições e por que não de angústia? É, me recordo que mês passado estávamos no acampamento, estávamos todos muito felizes, passamos ótimos momentos ali e não esperávamos que em tão pouco tempo acontecesse algo dessa forma, que o negócio pudesse chegar até aqui, que as igrejas tivessem que ficar fechadas, né? O decreto, o toque de recolher, todas essas coisas não passavam pela nossa mente, pela nossa cabeça. Eu me recordo agora há pouco, 3 dias atrás, eu estava no trabalho, pela manhã saí de casa, passei pelo centro para buscar meu colega, depois íamos para o trabalho e é uma desolação. Nós vemos as ruas vazias e por um momento assim passa pela nossa cabeça que parece que todo mundo foi arrebatado, a gente ficou. Essa que é a grande verdade. Bate um grande desespero, a gente realmente não pensava que fosse passar por algo desse jeito. Mas, por um outro lado também, é motivo de nós ficarmos felizes, né? Porque é o cumprimento da palavra. E tudo aquilo que nós esperávamos que a palavra já dizia, está acontecendo. É o cumprimento. Mas como que a gente vai viver nesse tempo, a gente como cristão, como que nós vamos ser movidos pela nossa fé? Isso aí a gente pensa bastante e a gente fica entrando aí nas redes sociais e nós vemos que muitas vezes as nossas atitudes não têm sido muito diferente, né, dos ímpios. Bate um desespero e são pessoas compartilhando vídeo e comentários. A gente vê que nossos líderes estão perdidos, cada um tem um pensamento diferente. A gente vê que o nosso presidente, ele não é respeitado dentro da sua casa. Há um embate muito grande e quem perece é a população, não é verdade? Mas, irmãos, a gente tem orado bastante para que Deus tenha misericórdia de todos nós. Eu acredito que ainda tem muita coisa para acontecer ainda. E eu creio que logo, logo a gente vai estar congregando junto. Amém? Eu tenho conversado muito com o pastor Kiko, que é presidente da COPEF. Ele tem sempre conversado com as pessoas, com as autoridades. E as pessoas todas estão meio perdidas conforme proceder. Tem muita gente que quer congregar nesse momento. Tem gente que prefere que nós possamos ficar em nossos lares, e realmente a gente tem feito isso e temos feito bem, né? A gente tem feito ali os relógios de oração, nós temos aí com nossos cultos online. É diferente, não é a mesma coisa? Realmente não é a mesma coisa. A gente tem muita saudade de estar com as pessoas que a gente tanto ama, de abraçar, de conversar, de olhar nos olhos. É diferente. Mas são novos tempos, não é verdade? E a gente está aqui. Espero que todo mundo esteja bem em casa, sábado à noite. Nesse exato momento, são 20 horas e 6 minutos, nós estaríamos já cantando entre a primeira e a segunda canção do louvor, não é? E a gente sente muita saudade, mas se Deus quiser, logo nós vamos estar. Vou trazer uma palavra, amados, que é algo que é muito atual, que a gente tem vivido. Nós como cristãos, nós temos que seguir pela fé, de estar firme na rocha,
Mas a gente pensa muito nas pessoas que estão próximas de nós, nós pensamos nos nossos filhos, o que a gente vai deixar para os nossos filhos. E a gente vê muitas pessoas tristes, pessoas que estão sofrendo. Eu imagino que nessa época aí a depressão vai num nível lá no alto. Creio que muita gente vai ficar doente. Muita gente, muita gente. E a gente se sente angustiado, não é verdade? Enquanto a gente está na atividade, nós estamos trabalhando, parece que a engrenagem ela está se movendo, mas no momento que a engrenagem ela para de se mover, que tudo para, a angústia toma conta de nós. E eu vou falar sobre isso, sobre angústia. A gente tem um conceito muito errôneo quando nós entramos nessa questão, porque a gente tem dentro de nós que parece que nós cristãos somos super-homens, somos super-heróis, e a gente não pode passar por um momento de tristeza, a gente não pode passar por um momento de aflição. E angústia, então, a angústia ela deve ser um vazio de Deus, ou algo que você está passando, ou algo que você fez, então você precisa se consertar, porque a angústia não é de Deus. Isso é algo que vem sendo pregado, e a gente vê muito isso acontecer, o que é um erro, não é? E a gente vai ver, e a Bíblia vai mostrar para a gente que todo ser vivente vive por angústias, passa por angústias. Vamos abrir a nossa Bíblia, Romanos 8:22, olha só o que fala, Romanos 8:22. Toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então você vê a carta aos Romanos, Paulo dizendo, toda a criação geme, toda a criação suporta angústias até agora. E o tempo se passou e nós continuamos vivendo por angústias. Angústia é um tipo de sentimento que todo mundo passa. As pessoas têm descrições diferentes. Se eu for perguntar para você, você vai pensar, é um aperto, é um vazio, talvez pode ser uma saudade de alguma coisa que a gente não sabe. Muitas vezes também pode ser um medo de algo que muitas vezes nós sabemos, né? Mas angústias, irmãos, ele vem ele tem uma relação com a língua alemã, vem do Angst, e significa estreito, aperto. E é mais ou menos isso que a gente passa, né? Um aperto no coração, e a gente não quer sentir aquele tipo de sentimento. É uma dor que muitas vezes a gente não consegue descrever, não é? Mas que todos nós passamos. Eu me recordo quando na segunda série, eu tinha um professor, Dermival o nome dele, e ele dava aula de religião, e ele dizia que nos 4 cantos da terra, os anjos eles ficam segurando os ventos. São 4 anjos que ficam segurando os ventos nos 4 cantos da terra. E esses anjos, de vez em quando, eles deixam de segurar um pouco o vento. E um pouquinho que eles soltam o vento, quando acontece algum tipo de tempestade, tornado, um tufão, alguma coisa desse jeito. E aquilo me deixava angustiado, porque sempre que vinha alguma tempestade, algum vento, eu pensava, nossa, os anjos devem estar soltando. Tomara que eles não soltem, como se estivesse segurando uma corda, e no momento que vinha uma tempestade grande, eu tinha no pensamento que os anjos estavam soltando. E aquilo me deixava angustiado, uma criança. E realmente as crianças ficam angustiadas. Vocês já viram as crianças num dia antes de ir para a escola? Muitos não dormem, muitos não querem comer, choram, ficam na escola, e aquilo não deixa de ser angustiante, não é verdade? Nós temos nós temos então como cristão que a angústia não faz parte do nosso ser. E nós vamos ver depois ali que o nosso Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós, ele sofreu o maior de todas as angústias. A gente tenta imaginar uma angústia, uma tristeza, uma dor. Tenta imaginar alguém tão angustiado, mas tão angustiado que houve um momento que ele chegou a suar sangue. Pelos seus poros não saíam suor, saía um sangue. Amém?
Vamos continuar? Existe um filósofo, teólogo, pastor alemão da Idade Média. Ele se chama Kierkegaard. E esse cara, ele escreveu um livro sobre angústia. E até hoje é um dos livros mais conceituados por se tratar nessa questão. E ele tem uma tese sobre a angústia. E a angústia, de certa forma, ela mesmo fazendo parte de nós, ela pode ser proveitosa para cada um de nós. E ele diz, por exemplo, que muitas pessoas acabam progredindo na vida por conta da angústia. São pessoas que estavam no seu estado e a pessoa ela quer, como assim, mudar de fase. A pessoa quer sentir sentimentos diferentes, sensações diferentes para poder acabar com a angústia. E muitas pessoas acabam jogando o remédio para a angústia em cima das sensações, né? Então são pessoas que buscam o sucesso, buscam o dinheiro. A gente tem visto muita gente buscando os coach da vida, né? Porque querem ter sensações diferentes. Sensações de vitória, sensações de sucesso. Alguns acabam buscando em sexo e tantas coisas que no final, quando a pessoa realmente passa por aquela sensação, ela vai ver que o vazio ela ainda é maior. E a angústia ela vem acompanhada da frustração, porque a pessoa chega no patamar onde sempre quis. A pessoa tem o sucesso, a pessoa tem o dinheiro, tudo aquilo que tanto buscou, e quando chega realmente, ele olha para dentro de si mesmo, ele sente um vazio existencial. O simples fato de existir já é angustiante, né? O Nietzsche ele fala que a nossa vida já é uma tragédia já. E o Nietzsche, apesar dele ser um ateu, ele fala muita coisa que tem relação com a Bíblia. Realmente, nossa vida é uma tragédia. A angústia está muito ligado ao primeiro pecado de Adão e Eva. Deus, quando Ele nos criou para ser mortal. Ele nos criou para ser imortal. Ele não criou a cada um de nós para que nós pudéssemos, por exemplo, trabalhar, né, com o suor do nosso rosto. Nós vivíamos num mundo perfeito, onde não havia ervas daninhas, havia ali os melhores frutos. Todas as coisas era como se fosse um banquete. No primeiro pecado, as mulheres precisaram sofrer dores de parto, os homens trabalhar com o suor do seu rosto, e nós ficamos mortais. O homem não foi feito para ser mortal, e isso faz parte da nossa angústia, né? Então esse Kierkegaard, ele diz sobre isso. As pessoas buscam sensações para poder acabar com a sua angústia, como se fosse um remédio, uma cura para a sua angústia. E quando a pessoa chega nesse patamar e ele tem esse sentimento, ele tem essa sensação, eles veem que realmente não era aquilo que eles buscavam, né? Outras pessoas buscam o zelo, as pessoas buscam ser corretas consigo, ser éticas, e isso também é angustiante, porque a Bíblia diz que todos pecaram, nós somos pecadores, e nem sempre nós somos éticos, e nem sempre nós somos corretos. E quando nós pecamos, e quando nós fazemos alguma coisa que fere o nosso próprio coração, o nosso ser, aquela coisa de nós queremos ser igual a Cristo, de ser santificado, e a gente sabe que é impossível, mas a gente tenta buscar isso. Mas no momento que existe o nosso erro, a nossa falha, aquilo traz uma angústia muito grande, né? Quando nós pecamos e nós temos o sentimento do pecado, aquilo é angustiante. É um sentimento que a gente se socorre ao próprio Deus, e a gente pede por misericórdia, né? E na verdade essa é a verdadeira bênção, essa é a verdadeira graça de Deus. Quando nós nos colocamos aos pés dele, nos colocamos angustiados, aflitos, olhamos para os céus, o Senhor nos perdoa de todo pecado. E a gente não consegue ser realmente ético, a gente não consegue ser realmente correto o tempo todo. Nós temos as nossas falhas. E quando a gente erra,
nós vemos que aquilo é angustiante e a gente não consegue realmente, e a gente fica perdido e não sabemos realmente o que fazer. Muita gente vem buscado também, esse pastor teólogo, ele diz que muita gente busca também na religião, e não deixa de ser verdade. A gente sempre conversa com o pastor, com algumas pessoas da igreja, algumas pessoas procuram a igreja, muita gente com problema para resolver, problema familiar, problema de trabalho, pessoas angustiadas, e chegam na igreja e tem um pensamento deturpado de como acontecem as coisas, como é um corpo, como é a igreja. Ele acha que a religião pode ser o remédio para sua angústia, e a gente sabe que não é. A única pessoa que pode realmente curar as nossas angústias é o próprio Jesus Cristo. Mas essas pessoas, quando elas vêm com um pensamento errôneo, né? Elas vêm com a questão da própria religião como regra. Então a pessoa chega na religião, ela vê, por exemplo, que todas as pessoas que estão dentro da igreja não são pessoas 100% corretas ou pessoas santas, né? A pessoa vem para a igreja achando que ela também vai ser santa, que a pessoa vai ser santificada, e a pessoa acaba se decepcionando, porque a nossa igreja não é a igreja de santos. Nós somos santificados pelo sangue de Cristo, mas a igreja não deixa de ser um hospital, amados. É uma oficina. O que nos difere dos ímpios é que nós reconhecemos os nossos pecados, nós colocamos eles para Cristo. Nós apresentamos eles a Cristo. E Jesus, através do sangue deles, nos limpa e nos purifica. Isso se chama graça. E a pessoa, quando ela busca na religião, ela acha que tudo aquilo são regras a serem seguidas, e a partir das regras virá o remédio para a sua angústia. E não funciona desse jeito. E a pessoa muitas vezes sai decepcionada. A religião que os cristãos estavam sendo perseguidos, alguns cristãos eram perseguidos e outros acabavam cedendo e cedendo, assim como a gente está cedendo na questão da gente fechar a igreja ou abrir a igreja. Naquela época, quando houve a inquisição e houve a perseguição da igreja, alguns dos cristãos acabaram cedendo. E daí tinha um grupo dentro da própria igreja, os cristãos que haviam cedido, os cristãos que estavam com medo. A religiosidade, ela sempre fez parte, não é verdade? Sempre fez parte. E Jesus, ele não é uma religião. Eu preciso me colocar como um ser que erra, que fracassa, que tem os meus medos, não é verdade? Que tem os anseios, muitas vezes os meus sonhos não são sonhos que são compatíveis com aquilo que Deus quer para a minha vida. Nós somos errôneos. E a angústia também faz parte disso. A angústia, ela não é privilégio de ninguém. A angústia, muitas vezes, irmão, ele pode estar fazendo da nossa disciplina. Deus quer nos disciplinar através da angústia. Ele quer fazer uma mudança, uma transformação através da angústia. A angústia, muitas vezes, ela pode ser um sintoma daquilo que não está indo muito legal. Não é verdade? Muitas vezes a gente está indo para um caminho que não é bacana, que não é legal, e vem essa angústia, esse vazio no peito, para que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e pensar: por que eu estou pensando? E por que eu estou sentindo isso? Por que o meu coração dói? Por que eu tenho esse anseio, uma ansiedade de algo que eu ainda não sei porquê? A angústia pode fazer que nós possamos conhecer melhor o nosso Deus, não é? Em Salmo, em Naum 1.7, olha só o que está escrito: o Senhor é bom e é fortaleza no dia da angústia, e conhece o que neles refugiam. O Senhor, ele é bom, apesar do nosso sentimento que nós vivemos. Isso que nós estamos passando agora, irmãos, é prova disso. É angustiante.
Mas a gente tem que colocar nossa fé e depositar nossa fé no Altíssimo. Aquele com quem, não importa onde nós estivermos, o Senhor vai estar ali. O Salmo 20 diz que muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, muita gente confia na sua conta bancária, muita gente confia nos seus imóveis, confia na sua profissão, confia no seu ser. Mas o único que nós podemos realmente levar a nossa fé e trazer a nossa angústia diante do sacrifício do altar é para o próprio Jesus Cristo. O Senhor, Ele está em todos os lugares. Mesmo que eu pegue as asas e vou para o céu, que eu suba, o Senhor ali está. A Bíblia diz que mesmo que eu vá no mais profundo, mesmo que eu coloque minha cama entre os mortos, o Senhor também está ali. É nesse momento que realmente nós vemos e temos um sentimento de que Deus está mais perto de nós. As canções, por exemplo, que nós cantamos, amados, são canções que a letra diz tudo aquilo que o autor está falando, que o compositor está dizendo, né? São pessoas que passaram por momentos difíceis. E quanto mais difíceis são os momentos, a pessoa consegue expressar ali um sentimento verdadeiro. E, querendo ou não, o sentimento mais verdadeiro que tem quando nós vamos apresentar para Deus é um sentimento, é num momento de tristeza, é no momento de aflição, é no momento de angústia. Não é verdade? Essa é a grande realidade. O Senhor ele tem algo muito, muito especial sobre essa questão do chorar, de estar aos pés dele, de estar em prantos e buscar Ele de toda forma, de todo jeito. O Senhor lhe vê sinceridade no coração. E a angústia, ela também faz parte disso. O Senhor, Ele sofreu a maior de todas as angústias. Estava Jesus no jardim do Getsêmani, e estavam ali os discípulos, e os discípulos acabaram caindo num sono profundo, e nisso Jesus começou a orar: de mim esse cálice. A gente tenta imaginar o próprio Cristo, o Filho de Deus, aquele que era 100% homem, que era 100% Deus, no momento de aflição e de maior angústia. Aí a gente se pergunta, qual era a angústia de Jesus naquele momento? Se a gente for falar para algum leigo, uma pessoa que não tem qualquer tipo de conhecimento na palavra, a pessoa vai dizer que seria talvez o medo da morte, né? Deve ser muito angustiante nós estarmos sabendo que nós vamos morrer. Tenta imaginar uma pessoa que está condenada a uma cadeira elétrica. A angústia deve ser muito grande. Mas ao fato de fazer Jesus suar sangue, eu acho que não existe na história da humanidade algo que descreve uma semelhança nessa questão. E a gente vê, será que realmente Jesus estava angustiado porque ele sabia que ele ia morrer? Eu vejo muitas pessoas dizendo, sim, ele estava angustiado porque ele sabia que iria morrer. Ele sabia que ia sofrer, ele sabia que seria humilhado. E eu vou dizer, amados, que não. Jesus naquele momento não se sentiu angustiado porque ele sabia que ia morrer. Jesus sendo 100% homem, 100% Deus, a gente não tenta imaginar, por exemplo, que após a ressurreição de Cristo e Cristo sendo levado aos céus, e as pessoas que ali ficaram para poder falar do Evangelho, essas pessoas foram perseguidas, e muitas dessas pessoas, instantes antes da morte, elas louvavam a Deus, elas ficavam felizes,
mesmo sabendo que iam morrer. Na antiga Roma, sendo perseguido pelos romanos, e pouco instante antes de serem devorados pelos leões, eles louvavam, abriam os braços e sentiam um prazer muito grande. Instantes antes de serem devorados por leões. Muitos discípulos foram perseguidos, tiveram mortes cruéis, tanto como a de Cristo. Mas naquele momento de angústia de Cristo, ele se diferencia. Lembra que a gente falou há instantes antes, que quando nós pecamos, quando a gente erra, vem uma angústia muito grande, um vazio muito grande de nós, um arrependimento, uma tristeza, né, uma dor. E tenta imaginar naquele momento, Deus estava sobrecarregado de todos os nossos pecados. Desde Adão e Eva, durante toda a criação, todas as gerações, todos os pecados da humanidade, do presente, do passado e todos os pecados que virão no futuro. Todos eles estavam sobrecarregados sobre Cristo. Eu acredito que seja a maior de todas as angústias. Um pecado só que nós temos nos deixa aflitos e angustiados. Tenta imaginar todo esse peso sobre o Jesus. Não é? E houve aquele momento que o Senhor estava na cruz, perecendo, sofrendo. E ele disse e clamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O pecado, irmãos, ele acaba fazendo que nós haja ali um rompimento da comunicação que nós temos com Deus. A Bíblia diz que quem nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas o pecado faz com que nós possamos sentir esse vazio, essa angústia e essa comunicação que nós temos com Deus. Deus está olhando para conosco, só que aquilo que nós sentimos é uma falta de comunicação e a gente acha que nós estamos sozinhos, desamparados. E naquele momento que Jesus estava na cruz, ele estava com o meu pecado, com o seu pecado, com todo. Estava sobrecarregado. E naquele momento ele sentiu que o Pai não estava com ele. Por que me desamparaste? Ah, amado, esse é o maior de todas as angústias. Se o próprio Cristo, Filho de Deus, aquele que era 100% homem, 100% Deus, passou por isso, por que nós não podemos passar? O que faz de nós diferente, se não for o sangue e a graça de Jesus para todos nós? Nós não somos diferentes de ninguém. A única coisa que nós precisamos é clamar ao Senhor. Esse momento que a gente tem passado, nos deixa aflitos, porque nós não sabemos qual é o futuro que reserva aos nossos filhos. O que vai ser? Nós ficamos aflitos, o que vai ser do nosso trabalho, o que a gente vai trazer, será que a gente vai poder trazer o ganha-pão para nossa casa, será que eu vou ficar desempregado, será que o governo vai ter dinheiro para poder nos bancar, pagar, será que os caminhoneiros vão continuar trazendo alimento, se um dia eles tentarem parar, e se o alimento acabar, o que a gente vai fazer? Isso é angustiante, principalmente para nós que temos familiares, para nós que temos filhos. E isso passa pelo nosso pensamento. E a gente vai na rede social, tentando achar uma solução para as coisas, a gente vê que não existe uma solução. Nós vemos que uma gripe parou todo mundo. Aí eu volto na minha segunda série. Meu professor Dermival, quando disse que os anjos seguram os ventos para que não haja uma catástrofe ou algo assim, eu vejo que realmente ele estava certo. Se o Senhor simplesmente abrir a mão, nós desfalecemos. E não existe classe social, não existe poder nesse momento, não existe nada. Essa pandemia, ela tem feito cada um voltar para dentro de si próprio. Estão todas as pessoas dentro dos seus lares, com seus filhos, com a família, não é? Tendo buscado comunicação com as pessoas, mas não é a mesma coisa. Eu acredito que depois que nós passarmos por isso, algumas coisas irão mudar.
Acredito que a igreja irá mudar. Eu creio que mais pessoas buscarão a palavra verdadeiramente. Se existe alguém que realmente pode fazer, mesmo que nós em tristeza e angústia, sabermos que existe algo especial para todos nós, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Deus. Não é religião. É o próprio Deus. Deus, Ele conhece o nosso coração e Ele sabe aquilo que está preparado para cada um de nós. Ele sabe o propósito que tem para as nossas vidas. Seria legal, por exemplo, que a gente não tivesse propósito algum. Porque só o fato de ter propósito não deixa de ser também angustiante. A gente saber que Deus quer algo de nós e nós achamos que nós não somos capazes de fazer aquilo, nós achamos que nós não somos corretos o bastante para essa função, para esse propósito. Muitos homens de Deus tentaram fugir, escapar, e o Senhor, Ele só escolheu pessoas que para a época eram pessoas tortas. Moisés era um homicida, um gago. Como que um gago vai liderar uma grande multidão, o povo de Deus? Mas todas as pessoas que Deus escolheu, irmãos, foram fortes e valentes. Tenta imaginar aquele povo no deserto. Reclamavam quando faltava água, vinha água, daí reclamavam quando comiam só pão, que era o maná. Aí Deus mandava as aves, mandava as coisas diferentes, e Deus trazia provisão, e Deus abria o mar, abria o rio, fazia os milagres dele, e as pessoas reclamando. Como será que era um pouco antes de Moisés dormir de um dia para o outro? Devia ser angustiante. Todas as pessoas que Deus escolheu, amados, foram pessoas que por algum momento passaram por seus momentos de aflições, pelos seus medos, pelas suas angústias. Por que nós temos que ser diferente? A gente passa por medo, por aflição e por angústia, e Deus quer nos usar dessa mesma forma. O campeonato já está ganho. Deus já tem reservado algo preparado para todos nós. E Ele disse que o amanhã só a Ele pertence. Então esse é o momento que a gente tem que descansar nele. Descansar, descansar. Colocar Ele como foco nas nossas vidas. Colocar Ele, todas as nossas aflições, todos os nossos medos. Deixar que realmente Ele possa ser o condutor do nosso leme. Nesse momento a humanidade é um barco à deriva. Essa que é a grande realidade. Cada pessoa poderosa tenta buscar o leme. Um busca para a direita, outro busca para a esquerda. Mas nesse barco, só realmente Jesus, Ele pode ter o controle do leme. E se nós confiarmos nele, tenho certeza que nós sairemos vitoriosos dessa daí. E eu creio que Deus tem algo especial para a gente. Eu creio que nesse momento é um mover. Lá no meu trabalho, de vez em quando a gente passa por a gente vai atender algum tipo de ocorrência, as pessoas dizem, não, eu não quero solução para o problema, eu só quero que você dê um susto. Eu não sei se Deus está fazendo e está dando um susto em nós, irmãos. Mas é um sinal, é uma indicação que Ele quer algo diferente de cada um de nós. O tempo está se passando e as pessoas que a gente tanto ama, muitas vezes o tempo está acabando e a gente quer que essas pessoas realmente possam sentir o amor de Deus em seus corações e que eles possam realmente se entregar. Não adianta a gente confiar em carro, nem em cavalos, nem no meu trabalho, em imóveis, em nada. De que importa você ter uma arma ou algo para te proteger? Nada importa. Amados, nesse momento vamos orar. Eu quero que nesse momento você possa pegar todos os seus medos, as suas aflições e
e colocar diante do altar do Senhor. O Senhor sentiu o maior de todas as angústias. Todas as pessoas que tiveram com Cristo e foram usados por Ele, também tiveram seus medos, as suas aflições e as suas angústias. Então nesse momento a gente vai orar. E que realmente Deus possa estar nos abençoando grandemente. Nós possamos estar, mesmo longe, mas juntos nesse momento. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, estamos na Sua presença, Senhor, como igreja, como um corpo. Um corpo que pode estar separado, cada um em seus lares, assistindo essa transmissão, cultuando conosco, mas estamos juntos num só propósito, em um só coração. Pelo Teu sangue nós somos unidos, nós somos irmãos. E nesse momento, ó Senhor, que o Senhor possa olhar para cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor possa tirar os nossos medos, as nossas aflições, Senhor, as nossas angústias, ó Pai. Que esse vazio possa ser preenchido por Ti, Senhor. Deus, Tu sabes, ó Pai, o sentimento que é, Senhor. Tu sabe quão doloroso é, Senhor, porque Tu passaste por isso, Senhor, e foram o maior de todas as dores, ó Pai. Olha para cada um dos Seus servos, olhe para os Seus filhos, olhe para a Tua igreja clama por Ti. Que o Senhor continue sendo, ó Senhor Deus, aclamado em todo o mundo, ó Pai. Nesse momento que as pessoas estão perdidas, muitas das pessoas, ó Pai, têm Te buscado, têm louvado a Ti. Senhor, coloque em seus corações, Senhor Deus, que o tempo está passando, que o tempo está diminuindo, que o Senhor vem para nos buscar e o Senhor tem algo preparado em nossas vidas. Nós Te pedimos e clamamos, ó Pai, que esse mal não venha chegar até nós, ó Pai. Que os Seus filhos, ó Senhor Deus, existe ainda um propósito muito grande e uma missão muito grande para os Seus filhos, Senhor Jesus. Que o Senhor esteja protegendo a cada um de nós, os nossos familiares, as pessoas a quem nós amamos, ó Senhor Deus. Nós vamos passar por essa, ó Senhor Jesus. A igreja vai sobreviver a isso, ó Pai. E nós seremos cada vez mais, ó Senhor Deus, unidos, fortes e maiores, ó Pai. Que o Senhor possa tocar no coração, na alma de cada pessoa que ainda não Te conhece, que não conhece o Teu amor, ó Senhor Deus. Nós somos os Seus filhos, ó Pai, somos errôneos, nós erramos, nós pecamos, ó Pai. Mas nós cremos no Teu sangue e na Tua graça, ó Senhor Deus, que é capaz de purificar todo o pecado, ó Senhor Deus. Não importa as coisas que passaram, Pai, tudo já ficou para trás. Mas o Senhor tem um novo para cada um de nós, Senhor Deus. Nós colocamos as nossas aflições e as nossas angústias, ó Pai, no Teu altar, ó Pai. Em nome de Jesus nós Te pedimos de hoje para todos sempre, Senhor. Amém.